Olá, seja muito bem-vinda ao Folha Entrevista desta semana, no vídeo desta quinta-feira, que eu espero que você curta, compartilhe também, se inscreva no nosso canal do Folha Entrevista na Multi TV, no YouTube, né? Nós vamos falar sobre um assunto que tem dominado o noticiário aí, especialmente o noticiário internacional, preocupado toda a comunidade internacional, que é a tomada do poder no Afeganistão pelo Talibã, né? Nós vamos conversar sobre esse assunto, as consequências disso, com um professor de História especializado na área, o Marco Antônio Soares, professor da Universidade Estadual de Londrina. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no Folha Entrevista. Eu que agradeço o convite. Bom, o Talibã, né, que tomou o poder nessa última semana em Cabul, inclusive provocando uma espécie de fuga da tropa norte-americana, uma estratégia que está sendo muito criticada, né, pela comunidade internacional, o erro de estratégia dos Estados Unidos nesse episódio. Nós vamos começar falando, professor, explicando para os nossos espectadores o que é o Talibã, né? Como é que surgiu esse grupo, não sei se a gente pode chamar de grupo ultraconservador e fundamentalista, né? Extremista. O Talibã era uma agremiação de mujahedins, que foi uma organização financiada e treinada pelo governo norte-americano para combater a presença soviética no Afeganistão. Uhum. A União Soviética havia invadido o Afeganistão e os Estados Unidos, então, financiou a oposição a essa invasão. No governo Reagan, né? No governo Reagan, no início dos anos 80. Uhum. Isso mesmo. Tá. Deu treinamento a esta população que religiosamente são sunitas, não é? Que era para combater a presença soviética. Certo. E foi muito efetivo o combate mujahedin contra a presença soviética. Os Estados Unidos, por uma questão da Guerra Fria, naquele momento, não podia fazer uma intervenção direta, ele então utilizou essa oposição à presença soviética ali, feita pelos militantes religiosamente ligados à Suna, né, para a expulsão dos soviéticos. Certo. Né? Tiveram sucesso porque as ações desses mujahedin inviabilizaram a presença soviética. Alguns anos depois, quase uma década, os russos saíram correndo, né? Também tinha caído o muro de Berlim, o socialismo havia falido no mundo todo. Aí, então, eles tiveram que sair correndo, foram expulsos, né, pelas forças mujahedin. Então, o que a gente chama de Talibã, originalmente é esse grupamento treinado pelo governo e financiado pelo governo norte-americano. Bom, e a tomada do poder agora pelo Talibã ocorre praticamente 20 anos depois, né, da guerra iniciada no governo Bush ainda contra os grupos extremistas naquela região da Ásia Central, logo após os ataques de 11 de setembro, que inclusive no mês que vem vão completar aí 20 anos. O que aconteceu de mais importante, o que determinou, na verdade, professor, a ascensão desse Talibã a partir desse início dessa guerra travada aí pelos Estados Unidos naquela área? Então, como o Talibã se torna vencedor na expulsão com os soviéticos, ele se volta, então, contra as interferências norte-americanas na região. E escolhem os Estados Unidos como alvo. Então, eles passam a abrigar no Afeganistão uma série de opositores da presença norte-americana na Ásia Central. E criam uma resistência armada a essa presença, usando a estratégia do terrorismo. O terrorismo são guerras não convencionais, são estratégias de guerra que não estão estabelecidas pelas convenções internacionais. Uma guerra não é feita de qualquer forma. Nós temos uma série de regulamentos que falam como que pode atacar e etc. Uma guerra não convencional foge, então, das convenções de Genebra. É o caso do terrorismo como estratégia. Certo. E eles começaram a combater a presença norte-americana ali na Ásia Central, mas também começaram a eleger alvos norte-americanos no mundo todo. Não é? Da guarida para terroristas perseguidos pelos Estados Unidos, que começaram a planejar e executar ações a partir de bases no Afeganistão. Certo. Isso faz com que os Estados Unidos invada
o Afeganistão. Uhum. Né? A presença militar agora dessa vez direta, combatendo seu ex-amigo. Sim. Paradoxalmente, agora foi para o Afeganistão para combater a milícia que eles mesmos treinaram e armaram. Quer dizer, os Estados Unidos criaram um monstro, né, professor? Como se diria na linguagem Ex popular. Agora, tem diferença entre o Talibã, por exemplo, e a Al-Qaeda, que é aquela organização que assumiu os ataques às Torres Gêmeas em 2001, né? O Talibã não é a Al-Qaeda, mas tem alguma certa ligação, eles têm uma certa proximidade? Tiveram grandes proximidades, porque quando o Talibã declara os Estados Unidos como inimigo, ele passa a receber e apoiar uma série de movimentos, particularmente do Oriente Médio e da Ásia Central, que tinham alvos norte-americanos. E para evitar a localização dessas pessoas, desses terroristas, no Afeganistão foram criadas uma série de bases, porque a geografia afegã, que é bastante complexa, Sim. cheia de montanhas e Cavernas, né? cavernas, Aham. permitia então que essas pessoas se escondessem, tivessem uma difícil localização. Vamos lembrar que no primeiro momento a gente não tinha tanta tecnologia de informação Sim. e questões via satélite, então ficava impossível a localização desses membros de organizações extremistas ali. Né? Certo. Hoje isso já é bastante resolvido do ponto de vista tecnológico. A gente consegue localizar pessoas em cavernas, pessoas em diversas situações de esconderijo, mas não era possível. Então o Afeganistão começou a abrigar essas pessoas. Diretamente eles não promoviam os atentados, Uhum. mas eles recebiam e davam toda uma questão logística interna ali para que eles pudessem atuar contra os Estados Unidos em segurança em bases afegãs. Vamos lembrar que Osama Bin Laden, que foi apontado como principal arquiteto dos ataques às Torres Gêmeas, foi encontrado, depois de muito tempo, né, foi encontrado Lá, escondido no Afeganistão. Né? exatamente. Né? Uhum. Então, o Afeganistão era usado como base, Uhum. né, para ataques norte-americanos. Tanto que, há poucos anos atrás, no governo Trump, quando o governo Trump vai negociar com o Talibã, uma das coisas que o governo norte-americano exige é que o Talibã não tenha os Estados Unidos como alvo e não coloque no território ninguém que possa atacar os Estados Unidos. Certo. É nessa parte que nós queremos também, nós vamos entrar agora, professor, eu queria que você explicasse também. É porque o Joe Biden está sendo muito criticado pela forma como ele coordenou a saída, a retirada das tropas americanas no Afeganistão. Muita gente dizendo que isso possibilitou a tomada do poder. Na verdade, o Talibã já vinha nessa crescente, tanto é que no governo Trump, o Trump já tinha essa ciência de que o Talibã acabaria tomando o poder. O que ele negociou foi uma forma da tropa americana sair antes, talvez, e, como você disse, também negociar uma forma do Talibã não ter os Estados Unidos como alvo. O que aconteceu nessa gestão já Biden que explique essa percepção da comunidade internacional de que houve um erro dos Estados Unidos na condução da retirada das tropas, professor? De certa forma, o Biden seguiu a estratégia trumpista. Né? Uhum. Qual foi a estratégia do Trump? Então, o Trump, através, repito, desses acordos de Doha, estabeleceu uma série de condições, então, para a sua saída do solo afegão. Não é? Então, o Talibã parar, não atacar os Estados Unidos, também não atacar o governo, negociar com o governo afegão posições e etc. Não ameaçar, não inviabilizar uma ascensão, uma construção democrática no Afeganistão. É claro que de tudo isso, a única coisa importante mesmo era não atacar os Sim. Estados Unidos, porque tudo o resto do Talibã não cumpriu. E Uhum. uma coisa interessante, que enquanto isso, o governo americano passou a treinar o exército oficial do Afeganistão. Treinar e armar. Só que, na reação do Talibã, as forças do governo saíram tudo correndo, deixaram as Sim. armas, deixaram tudo para o próprio Talibã. Não teve resistência. O Talibã Uhum. não poderia atacar o governo, mas o governo afegão nada fez para evitar a vitória.
A Uhum. saída dos americanos, de certa forma, foi atrapalhada, porque eles foram pegos, então, de surpresa por isso. Contavam Uhum. com uma resistência mínima que daria tempo, então, enquanto o exército afegão resiste ao Talibã, dá tempo de reorganizar as tropas e a gente sair honrosamente daqui. Não foi o que Aham. aconteceu. Como o governo afegão, o exército afegão foi entregando todas as posições, de repente, o Talibã estava em Cabul. E, de repente, o Talibã estava no aeroporto. E, de repente, vai fazer o quê? Tomaram Né? o poder. Restou aos Estados Unidos sair correndo. Então, assim, isso que está na conta do Biden, porque essa percepção de que seria impossível os Estados Unidos conter o avanço do Talibã já vinha na gestão Trump até antes disso, né? Isso, O que é. aconteceu na gestão já do Biden é a forma como os Estados Unidos se renderam, né, Isso. facilmente ou não conseguiram conter a tomada rápida do poder na capital Cabul do Afeganistão. E agora, professor, eu queria que você explicasse para que a gente possa entender por que esse movimento, quer dizer, o Talibã tomando o poder num país da Ásia Central, por que isso interfere tanto nas relações internacionais e por que isso vira motivo de preocupação para a ONU, por exemplo? Ah, devido ao caráter do fundamentalismo preconizado pelo Talibã. O Talibã é um movimento ultra fundamentalista. Né? O que Uhum. é fundamentalista? É aquele que lê um texto sagrado ao pé da letra, não tem um poder de interpretação. Aquilo diz exatamente o que está expresso. Então não Uhum. tem nenhum exercício de reflexão, de abstração, nem nada. Acontece que eles levam isso ao paroxismo, ao exagero. E Certo. levado ao exagero, coloca em xeque valores do Ocidente, como democracia, Democracia, uhum. direitos humanos, Liberdade de expressão. liberdade de expressão e de conhecimento. Uhum. Né? Então, de certa forma, a vitória do Talibã coloca em crise os valores do Ocidente. Tanto Uhum. que o líder do Talibã, que afirmava, quando ocupou Cabul, que eles poderiam sim ser uma democracia, ontem já foi completamente desmentido. Nós não temos nenhum compromisso com a democracia. A democracia Exato. é uma questão decadente do Ocidente. Agora, eles prometeram exercer um governo moderador, mas a partir do momento que eles admitem que os valores democráticos não fazem parte dos conceitos do Talibã, como exercer esse poder moderador? É isso que também é um paradoxo, que isso que deixa a comunidade internacional meio ressabiada, né? Não, eles não são moderados de jeito nenhum. A leitura que eles fazem dos textos sagrados do Corão e da Sharia são extremamente fundamentalistas. Isso coloca em risco as mulheres, isso coloca em risco opositores, isso Uhum. coloca em risco outras denominações religiosas, isso coloca em risco, inclusive, grupos muçulmanos, porque na leitura ultra fundamentalista deles, a mulher não tem direito a uma existência apartada do homem. É o homem que confere Uhum. comida, existência, oxigênio e tudo. Os valores ocidentais são tidos como decadentes. Então, fecha-se a universidade. Então, não tem mais universidade. Porque a universidade te ensina a ser crítico. E é Livre, algo que Uhum. eles não querem de forma alguma, nenhum fundamentalismo, que era a crítica. Repito que o fundamentalismo lê as coisas ao pé da letra, não interpreta, não faz nada. Então, uma Uhum. crítica extremamente ameaçadora a esse sistema político-religioso. Não é? Certo. E a questão das liberdades civis, de liberdade de reunião, de associação, de manifestação, que eles suspendem. Né, que eles suspendem, além de uma política do ressentimento de voltar-se contra a população que não os apoiou primeiramente, Certo. não é? Sobretudo porque a sociedade afegã tem boa parte dela que é xiita e que se expressa em Farsi, que é a língua persa. E essas pessoas apoiavam a presença norte-americana porque garantia a segurança deles. Uhum. Então, agora, a gente tem perigos também da eliminação de algumas etnias na região. Uhum. Quer dizer, e há alguma forma, alguma possibilidade de haver uma reação conjunta contra essa tomada de poder, professor, mesmo ali na região da Ásia Ah, Central, nos países vizinhos, e também, claro, das superpotências aí do Ocidente? sim, quem está reagindo são as superpotências.
né? Então, a China abraçando, falando, ai, tudo bem, Talibã. Não é? Mas, hoje, nos jornais, já tem a reação da União Europeia. O Uhum. congelamento dos ativos afegãos no exterior. Ou seja, Certo. como boa parte da riqueza afegã foi expatriada, está fora de lá, né, está em bancos europeus, então os bancos europeus falam, não, eles não vão mexer nesse dinheiro. Vamos Uhum. lembrar que esse dinheiro é muito importante para o Talibã, que já é financiado por alguns países muçulmanos, entre eles a Arábia Saudita, mas que também retira o seu financiamento da exploração de minérios e da exploração do ópio. Isso. Uhum. Então, os recursos agora produzidos pelo Talibã através dessas relações não vão mais sair do Talibã, porque não vão mais sair do Afeganistão, porque Sim. se sair não retorna. Certo. Né? Certo. Agora, os ativos, sobretudo os que estão na Europa, já não podem mexer, estão Uhum. congelados. Quer dizer, É de uma repente. reação não Uhum. militar, mas é Uhum. uma reação que Econômica, né? enfraquece. É uma relação econômica, né? E Uhum. o Afeganistão é um dos países mais pobres da Ásia Central, né? A maioria da população vive abaixo da linha da pobreza. Da Isso pobreza. também, de certa forma, pode gerar alguma reação, né? Sim, sim. A população do Afeganistão, como você disse, a boa parte é abaixo da linha da Uhum. pobreza, embora a elite política seja nababesca. Não é? A elite política não sofria e não sofria as agruras da depressão econômica que está presente no Afeganistão já há décadas. É, uma etnia que estava, então, protegida pelos norte-americanos, os Pashto, os Hazara, por exemplo, tinham essa segurança, o que provocava um antagonismo com os xiitas, cuja maioria é Pashto, que é uma etnia ancestral Uhum. lá no Afeganistão. Certo. Mas agora que a gente vai ter um acirramento da pobreza Uhum. e um controle extremamente forte dessa população, para que não se manifestem, para que não briguem, para que não lutem pelos seus direitos. Para a gente finalizar, professor, qual é o risco também disso nos países vizinhos? O senhor citou, por exemplo, a Arábia Saudita, que é uma aliada histórica dos Estados Unidos. Como é que fica aquela região ante a tomada do poder pelo Talibã? A gente tem um problema na fronteira oriental do Afeganistão, que é o Irã. Uhum. Né? Então, o Irã, que é xiita, tenta proteger a minoria xiita, que agora vai estar sob domínio sunita, que estava o contrário. Certo. Certo, estava o contrário. Mas essa questão religiosa no Afeganistão é muito também escondida pela questão étnica. O que a gente pressupõe é conflito étnico entre Pashto, que historicamente estiveram na direção do Afeganistão e que foram colocados fora pelos Estados Unidos, em disputa com os Hazari, que são, então, orquestrados pelo Irã, que são inimigos dos Estados Unidos. Nossa Né? Senhora. Então, essa complexidade étnica é maior do que a religiosa. E aí que está o perigo. Certo. O Talibã manipular a realidade de forma a desequilibrar as relações étnicas presentes ali naquele território. Tá certo. Professor Marco Antônio Soares, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. É um assunto complexo e também que às vezes não faz parte da nossa realidade, mas que é importante a gente discutir, principalmente no momento de crise como agora, pelas consequências que isso pode gerar, conforme comentamos, para toda a comunidade internacional, né, professor? Parece que é um assunto Ah, muito distante, mas não, sim. né? Sim, só é geograficamente distante, porque como valor é algo muito próximo da gente. Por exemplo, né, nessas questões que envolvem a divisão do país. Uhum. Então, hoje em dia, nós temos um governo que não preconiza uma união nacional, seja em momentos de crise, como uma pandemia, né, onde as ameaças aos direitos humanos, o desmonte do Estado, não é, que é algo que geralmente extremistas fazem. Sim. Então, é algo que a gente pode ser atingido, ainda que indiretamente, como sendo um valor que a gente poderia experimentar. Mas não Exato. devemos aceitar esse tipo de valor, que Com limita a certeza. nossa liberdade.
Com certeza. Professor Marco Antônio Soares, muito obrigado pela sua participação aqui no Folha Entrevista. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.